Versículo 4, somente esse versículo. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. É uma satisfação, uma alegria conhecer mais uma parte dessa igreja, a DNV. Que Deus continue abençoando ao anjo dessa igreja, aos demais irmãos. Irmã Dil, pelo convite, que Deus venha continuar abençoando cada um dos irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Está escrito: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Os irmãos podem assentar, os irmãos que estão de pé. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Confesso que relutei contra essa palavra, mas o Senhor trouxe à memória alguns momentos que eu vivi na presença do Senhor, mesmo sendo filho de crente, criado na igreja, nesse ambiente, mas muitas vezes nós entramos no automático. Viemos para a igreja, tudo no automático, e precisamos, por muitas vezes, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus, de um despertamento espiritual. E foi justamente isso que aconteceu quando eu comecei a ler e estudar as Sagradas Escrituras. Essa palavra ela veio no meu coração de forma tremenda, despertando para a vida inconstante que muitas vezes eu vivi. Esse texto é uma revelação do Senhor, quando o Senhor traz um diagnóstico dessa igreja, essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que, no início, recebeu um grande avivamento do Senhor, quando o apóstolo Paulo esteve pregando nessa região, houve batismo com o Espírito Santo, o arrependimento daquelas pessoas ao ouvirem as palavras direcionadas, iluminadas pelo Espírito Santo. Elas queimavam seus livros de feitiçaria, de magia, em praça pública, demonstrando o seu fiel arrependimento e se lançando, se entregando a Cristo. Naquela região, que era uma região conhecida no mundo antigo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade portuária que era referência ali em superstição, em magias, enfim. O apóstolo Paulo ele é direcionado pelo Senhor a levar essa palavra. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo destaca uma característica dessa igreja. Em algumas versões vai estar escrito caridade, outras amor. Essa igreja era uma igreja ativa, dinâmica, que sempre estava avançando no reino de Deus, mas 30 anos após, quando João tem a revelação do Senhor, ele traz um diagnóstico ruim dessa igreja, uma marca que ela acabou deixando e perdendo com o tempo. A Bíblia diz que quando João, exilado na ilha de Patmos, aparentemente sem ninguém ao seu encontro, ele tem a revelação do Senhor. E eu aprendo muito com isso, porque muitas vezes passamos por momentos difíceis, mas o que nos traz alegria é que, em meio às dificuldades, nós temos a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio às dificuldades, João vê os céus abertos. Em meio às dificuldades, nós encontramos e temos a revelação de quem Deus é. Você lembra da história de Jó? Jó, ele passou pelo processo de perder tudo, seus filhos, mas no capítulo 42 ele traz uma revelação profunda. Porque no capítulo 1 Deus diz que ele era um homem justo, Deus dá testemunho da vida de Jó, só que no capítulo 42 Jó revela que ele
conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas depois daquela circunstância, daquele momento que ele viveu, ele passou a conhecer Deus face a face. As circunstâncias adversas nos faz conhecer Deus face a face. A igreja de Éfeso, agora, Deus se dirige a ela, Deus Filho, traz algumas orientações, traz essa linda revelação, traz alguns atributos que essa igreja tinha, mas ele traz essa exortação. Nós observamos que a igreja de Éfeso era uma igreja que reconhecia Jesus, as suas obras, era uma igreja firme na doutrina, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é uma igreja que se perdeu com o passar do tempo. A Bíblia diz que o anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 catistais de ouro, demonstrando que o dono da igreja tem controle absoluto sobre ela. O dono da igreja não perdeu o controle. Ser cristão em Éfeso era levantar uma bandeira para ser odiado, aonde tinha o culto a deus Diana, aonde eles adoravam o imperador. Falar que era cristão era ser odiado, era assinar uma carta para perder a sua popularidade. Essa igreja é uma igreja que era uma igreja dinâmica, porque no versículo 2, o próprio Deus traz o conhecimento das obras dessa igreja. Porque uma igreja salva é uma igreja que exerce boas obras. Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele vai afirmar que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. As obras não nos traz salvação, mas a marca de um crente salvo é o exercício dessas boas obras. Essa igreja é uma igreja que exerce obras, boas obras. Ela é uma igreja que trabalha, que tem um trabalho árduo, que é perseverante, que passa por cima de tantas circunstâncias adversas no mundo antigo, mas é uma igreja que, com o passar do tempo, ela vai esfriando, ela vai perdendo o amor por Jesus, ela vai perdendo o amor pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o passar do tempo, ela já não ama mais a presença do Senhor. Ela perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo. Essa igreja que já experimentou muitas coisas. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas ele deixa uma orientação para a igreja: mas enchei-vos do Espírito. Essa igreja, ela viveu esse avivamento, porque quando eles se reuniam, haviam no meio deles cânticos, havia no meio deles salmos, havia alegria, havia manifestação do Espírito. 30 anos se passa, e a Bíblia diz que Jesus tem um diagnóstico ruim para essa igreja. Essa igreja coloca à prova os falsos ensinos dos nicolaítas. Esses homens que se infiltravam no meio da igreja para popularizar o pecado, para falar que viver uma vida imoral sexualmente era algo que era permitido pelo cristianismo. Viver uma vida, um liberalismo, era algo que era aceitável aos olhos do Senhor, mas essa igreja era uma igreja
firme na palavra, que conhecia bem os ensinamentos de Jesus, então eles não toleravam os falsos apóstolos e os mentirosos. Muitas vezes, às vezes pela força de expressão, até mesmo eu posso ter falado nessa noite, nós falamos que ela perdeu o primeiro amor, mas o texto deixa claro que ela deixou. E qual é a diferença? Obviamente, se eu perco, nem sempre isso significa que eu vou achar. Mas, por exemplo, eu deixei a minha Bíblia aqui, eu sei aonde a minha Bíblia está. E é justamente isso que Jesus está falando para essa igreja. Ele está dizendo, vocês sabem aonde vocês se perderam. Vocês sabem aonde vocês perderam o fervor. Vocês sabem aonde vocês se deixaram ser influenciados pelas coisas dessa vida. Mas há um desejo do Espírito Santo, há um desejo do noivo ardendo para que houvesse essa conexão novamente, para que essa aliança fosse restaurada novamente. É da mesma forma que o Senhor tem o desejo pela sua igreja. Eu falo para pessoas aqui, e quando eu li essa palavra, orava ao Senhor pelas madrugadas ao longo dessa semana, pedindo a Deus uma resposta. O Senhor falava que havia muitas pessoas que haviam entrado por esse caminho da mornidão espiritual. Assim como um dia eu entrei também. No ano de 2013, eu tive um impacto missionário que mudou a minha vida. Meu irmão separado para o campo, logo quando eles começaram o trabalho no sertão. E eu fui ali visitar o sertão, fiquei apaixonado por aquela obra. No ano seguinte, o Antônio Torres, mais uma vez, chamou meu irmão para estar ali, ajudar aquela obra. Nós fomos ali levar alguns brinquedos, algumas coisas para aquela região em Bom Jesus da Lapa. E quando, naquela semana, naquele mês que eu fiquei lá, aproveitei as férias, era solteiro na época, e eu cheguei em uma casa, tinha uma irmã que tinha vários filhos, eles não tinham o que comer, mas quando eu cheguei naquela casa, havia uma verdadeira adoradora. E aquela mulher estava louvando e adorando ao nome do Senhor, dizendo que ela ia ser fiel. Ela começava a adorar ao nome do Senhor, dizendo que Deus era fiel. Para alguém que estava executando boas obras no automático, em uma viagem missionária, fui impactado por aquilo, porque a circunstância era diversa, mas aquela mulher, aquela irmã, ela tinha o verdadeiro amor. Ela adorava o nome do Senhor, dizendo que por toda a sua vida ela iria adorar. Ela começava a entoar cânticos lindos, falando em línguas estranhas, tendo comunhão com Deus. E quando chegamos naquela casa para levar os mantimentos, ela falou que ela não tinha nada para almoçar, mas a ferramenta que ela tinha era de levantar um altar de adoração ao nome do Senhor. Saí daquele dia impactado com aquilo que eu tinha visto. Eu comecei a fazer algumas reflexões sobre a minha vida, e pensando, eu tenho tudo. Nós somos jovens, a geração que tem tudo nas mãos para fazer a obra do Senhor. Nós temos mais informações, nós temos estratégias. Se nós buscarmos excelentes mentorias na internet, nós temos excelentes mentorias. Mas muitas vezes nós não exercemos a obra do Senhor com excelência, porque entramos no automático. O Senhor está nos chamando para viver esse amor. Esse amor que nós tínhamos no início da nossa caminhada.
que nós não colocávamos impedimento para estar no culto, nós não dávamos desculpa para estar na presença do Senhor. O nosso único desejo era estar aos pés do nosso Salvador. Essa igreja era uma igreja que sofria, suportava as provações, ela era uma igreja dinâmica, ela era uma igreja que não se cansava, mas ela deixou o primeiro amor. Mas há um desejo de Deus pela sua noiva. Há um desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua noiva, melhor dizendo, há um desejo dele. E ele quer voltar a se relacionar com a sua noiva. Ele nos chama para que nós possamos queimar novamente por ele. Certa feita, Jeremias, no capítulo 20, ele está disposto a largar o exercício profético. Ele não quer saber mais de pregar. Ele quer abandonar tudo. Porque Passu está debochando dele. Ele se tornou escárnio diante do povo. Agora ele é visto como falso profeta. Ele está sendo zombado, zoado diante da nação. E ele diz que ele não mais mencionaria o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo, que não desiste da sua igreja, aleluia! O Espírito Santo que ama se relacionar com a sua igreja, mesmo quando as nossas forças vão embora. Esse Espírito Santo começa a aquecer o coração de Jeremias, os seus ossos são aquecidos, a ponto dele falar que ele não conseguiria mais se conter, porque um fogo começou a queimar em seu coração. Nós vemos o profeta Ezequiel, que é vocacionado pelo Senhor, e o Senhor chama ele para se colocar de pé no capítulo 2, mas Ezequiel não se coloca de pé. Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor para se posicionar, mas muitas vezes a nossa resposta, pelas dificuldades, pelas lutas, é permanecer na mesma posição. Mas o Espírito do Senhor vem sobre Ezequiel e coloca Ezequiel de pé, aleluia! O Espírito do Senhor vem sobre Ezequiel e coloca Ezequiel de pé. Eu não sei a forma que você entrou aqui neste lugar, mas o Espírito Santo quer te levantar. O Espírito Santo quer te renovar. O Espírito Santo quer aquecer o fogo dele no seu coração novamente. Após Jesus ser crucificado, tem 2 discípulos no caminho de Emaús, com o desejo de voltar à sua antiga rotina, porque o Cristo que eles tanto acreditavam foi crucificado. Mas Jesus não desiste de nós. Ele caminha com esses discípulos para Emaús. E nessa conversa, eles chegam em Emaús e eles ficam constrangidos e vão constrangir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai convidar ele para ceiar com eles. Quando ele parte o pão e dá graças, os discípulos caem em si que aquele era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles voltam para Jerusalém, porque o nosso caminho nunca foi Emaús. O nosso destino profético nunca foi Emaús. O nosso destino é Jerusalém.
Porque o próprio Jesus vai orientar dizendo: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É em Jerusalém que vai ter o avivamento. É em Jerusalém que vai ter o Pentecoste. É em Jerusalém que vai ter renovo. O nosso destino não é Emaús, o nosso destino é Jerusalém. Porque em Jerusalém vai se cumprir a profecia. Eles voltam para Jerusalém. Eu imagino que no dia do Pentecoste eles estavam lá e receberam a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. O desejo do Senhor nessa noite é que possamos voltar ao destino profético. O desejo de Deus para a sua igreja é que possamos estar no centro da sua vontade, que possamos ter a revelação de quem Ele é. Porque quando nós temos a revelação de quem Ele é, o nosso coração passa a queimar. Como os discípulos falaram, só pode ser Ele. Pela forma dele falar, só pode ser o nosso Salvador. Só pode ser Ele, não tem como ser outra pessoa. A forma que ele fala é diferente, o jeito que ele fala é diferente. E quando ele fala, ele começa a aquecer o meu coração. Quando ele fala, ele começa a me dar motivação para a sua obra. Ele começa a me dar motivação para o seu reino. As promessas deles ficam mais claras para mim. No versículo 5 ele diz: lembra onde vocês caíram. Vocês precisam se arrepender. O filho pródigo, quando ele cai em si, a primeira coisa que ele vai lembrar é de voltar para a casa do seu pai, aonde ele nunca deveria ter saído. Se você está afastado nessa noite, o melhor lugar para você estar é na casa do Pai. Lembra onde você caiu? Hoje é noite de salvação. Lembra-te onde você caiu, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Ele diz que essa igreja, ela teria uma recompensa se essa igreja ouvisse a voz do Espírito Santo. Eles iriam participar, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É Jesus dizendo: se vocês se arrependerem, tem lugar para vocês na eternidade. É tempo de voltarmos ao centro da vontade de Deus. É tempo de voltarmos a buscarmos ao Senhor com fervor. É tempo de voltarmos a ter paixão, sede, fome. É tempo de voltarmos a termos desejo de estarmos aos pés do nosso Senhor. O Espírito Santo tem visitado muitas pessoas, e muitas pessoas não têm dado ouvido à sua voz. A igreja de Éfeso, ela vai desaparecer. E hoje só tem escombros, hoje só tem um museu. A igreja desapareceu ao longo da história. Mas para nós, nessa noite, nós temos a chance de mudarmos a nossa história e aceitarmos essa nova vida em Cristo, mudarmos a nossa mentalidade, abraçarmos a salvação em Cristo Jesus. Nós, nessa noite, nós temos a oportunidade de sermos diferentes. Nós temos a oportunidade de não ficar apenas pensando como seria,
ou ficar apenas lembrando do passado, como nós experimentamos coisas lindas em Deus, e Deus está dizendo: eu tenho não apenas uma história no passado, eu não tenho apenas uma história no presente, mas eu tenho a eternidade preparada para vocês, se vocês decidirem se posicionar. Essa igreja é uma igreja que perdeu, que deixou, melhor dizendo, o seu primeiro amor. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos a oportunidade nessa noite de voltarmos aos pés dele. Nós temos a oportunidade de voltarmos a buscar a ele. Ele está com saudade de muita gente aqui nessa noite. Ele está com saudade de quando você se ajoelhava aos pés da sua cama de madrugada. Ele está com saudade de ouvir a sua voz no devocional pela manhã. Ele está com saudade de você quando você amava as Sagradas Escrituras, quando você não abraçava tantas ideologias, a tantos falsos ensinos. Ele está com saudade dessa igreja que ama, que ouve essa palavra e que abraça ela. E hoje o Senhor está dizendo: hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite que os céus querem se revelar a você, mas Ele não quer apenas permanecer dentro deste lugar, Ele não quer apenas se manifestar dentro de quatro paredes, não, Ele quer se manifestar dentro da sua casa, Ele quer se manifestar no seu serviço, Ele quer se manifestar no seu trabalho. Os céus querem se manifestar a você, mas você precisa voltar e procurar aonde você perder o fervor. Se coloca de pé. O desejo do Espírito Santo para a sua igreja é que ela ame Ele. A pergunta que Jesus faz para Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? A diferença de Pedro é que Pedro se arrepende, Judas tem apenas remorso. Deus não quer de nós remorso, Deus quer de nós arrependimento, mudança de mentalidade, renovação da nossa mente, para que possamos viver esse novo de Deus, essa plenitude do Espírito Santo. Nós temos acesso à presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso e nós devemos entrar com ousadia no santuário do Senhor. Você tem acesso à presença dele. Lembra onde você caiu e volte-se para Deus. Volte às Sagradas Escrituras, volte à oração, volte à consagração. Deus quer mais de nós. É tempo de voltar.